Beleza? Então vamos, gente. Para alegria geral da nação, vamos falar um pouquinho de bioquímica, tá? Só para rever alguns conceitos, algumas coisas que a gente vai precisar e vai falar bastante aqui, tá? Primeira coisa, metabolismo. Quando você fala de metabolismo, vocês tiveram metabolismo de carboidrato, de lipídio, de proteína, né? Viram toda a parte mais específica lá com o professor Jonathan. E o que tem a ver metabolismo? Qual que é a resposta do metabolismo? É acumulação e também degradação, né? Pela degradação de nutrientes, ou seja, é assim, a conversão dos nutrientes que uma bactéria, um fungo encontra no ambiente, no substrato, onde ela está presente, que ela vai fazer a quebra desses nutrientes para gerar energia e também depois fazer o que a gente chama de síntese, né? A biossíntese. Então, que daí é, por exemplo, a quebra de uma proteína. O que gera a quebra de uma proteína? A unidade básica de uma proteína? Aminoácido, certo? E depois, o que ela vai fazer com esses aminoácidos? Além de gerar energia, o que ela vai fazer? Ela também vai utilizar esses aminoácidos para quê? Para a síntese proteica da própria célula, tá? Então, vai servir para fornecimento de energia e também gerar essas novas substâncias. Então, um ponto que a gente fala relacionado a metabolismo é justamente esses dois pontos. É gerar energia e usar energia também. Gera energia baseado na quebra de nutrientes, como também vai usar essa energia gerada para justamente o quê? Produzir outras substâncias, tá bom? E aqui a gente precisa de uma molécula, na verdade duas moléculas essenciais que têm a ver com metabolismo. A gente não fala de metabolismo se não falar dessas duas. A primeira é o conceito de enzima, né? Enzimas, o que são enzimas? Proteína, que vai ter uma função lá de ativar a reação, de começar a ser o que a gente chama de catalisador de reação, ou seja, tornar essa quebra, degradação de nutrientes ou a geração de energia, de que forma? De forma mais rápida, né? O que a gente chama de catalisadores de reação. O que é um catalisador? É uma coisa que potencializa essa reação, torna ela mais rápida e mais, principalmente, eficiente, tá bom? Então, relembrando um pouquinho o que é enzima, os catalisadores de reações que eu falei, e o que eles agem? É a partir de uma molécula específica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma enzima específica para esse substrato, para esse nutriente, para essa substância. E você pode observar que ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Então, as enzimas, a gente tem enzimas específicas, praticamente encaixe chave e fechadura, que quando esse nutriente se liga na enzima, qual que é o resultado? Geralmente a quebra ou geração de outros produtos. Né? Então você tem, por exemplo, uma enzima chamada, num grupo geral, chamada lipase. Lipase vai fazer a quebra de lipídios. Então ela só vai ter afinidade para fazer essa quebra, gerar energia e produzir esses novos produtos ou subprodutos de lipídios. Não tem como ela se ligar a uma proteína, não tem como ela se ligar a um açúcar, não tem como se ligar a outras substâncias. Tá? E alguns pontos ela precisa de um fator que ative essa enzima, é chamada de cofator, que é como se fosse para ligar essa enzima, para ela ter uma função mais eficiente, para tornar ela mais rápida. Tá? E isso daqui é importantíssimo quando a gente fala de respiração celular. Por quê? Lembram de respiração celular? Você tem as etapas lá de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, tudo baseado para geração de energia. O objetivo de respiração celular é o quê? ATP, né? Que é essa segunda molécula que a gente vai falar também. Além disso, falando de enzimas, produzem novas substâncias e produto, e a necessidade ou não desses cofatores. O que é o cofator? Lembra dessas letrinhas aqui na bioquímica? FAD, NAD, lembra? NADP, que é mais o fosfato aderido ali. E o que fazem essas coenzimas? Elas ativam aquela enzima, tá? Para daí sim terá de forma mais eficiente ainda a questão da geração de ATP. Beleza? O que é importante saberem aqui? A ação de enzima, para que ela precisa? Qual que é a função de uma enzima? Tá bom? Dúvidas, pessoal, aqui? Não? Então tá bom. E a outra substância que eu já adiantei para vocês é qual? É o ATP. Aqui até destaquei mais um pouquinho. Trifosfato de adenosina. Né? O adenosina, trifosfato, mas o mais atual é isso. O que é? Molécula de adenosina, né? Um radical, ligado por 3 cadeias de fosfato. Sendo que quando você tem a liberação desse último fosfato, você gera a energia, que é o ATP.
Tá? Então a adenosina, o ATP, justamente tem isso. Então ela começa a ser uma molécula que ela tem dá energia para a célula bacteriana e o uso dela é constante. Então a todo momento o metabolismo bacteriano ele está quebrando para gerar ATP e esse ATP vai ser usado para fazer novas sínteses. Tá bom? A gente vai falar muito depois de crescimento bacteriano, que é extremamente dependente disso. Vocês vão entender o porquê que uma célula bacteriana precisa gerar muito ATP, muita energia. Tá bom? Beleza? Vocês lembram disso então? Então o que é o ponto-chave para a gente relembrar, para a gente ter essa revisão aí, falando um pouquinho, até um pouquinho antes aí da bioquímica, para a gente entrar em metabolismo? Enzima e trifosfato de adenosina. Por que o ATP é importante? Por essas duas vias, essas duas mãos que eu falei para vocês. Ele pode ser gerado e pode ser usado. Para ser gerado, o forma de vida ele pode ter usado em onde? Que a gente chama de vias catabólica e anabólica. Lembra? O que isso resumiu o metabolismo? O que é metabolismo? Reações de anabolismo e catabolismo. O que é um ou outro? Vocês lembram ou não? Disso? Já ouviram falar, pelo menos. Né? Isso daí eu já ouvi falar. O que seria a via catabólica? É quebra. Simplesmente o que a gente falou, de uma molécula maior ser quebrada em função de enzimas ou não em moléculas menores. E qual o resultado da via catabólica? Quebrando, ela vai gerar energia, libera ATP. Ó. Lembrem disso, gente. Falou em catabolismo, você lembra de quebra e geração de energia. Beleza? Tá? Decorem isso, lembrem isso, que a gente vai entender, muito mais fácil de entender metabolismo. E para facilitar até, o contrário a gente chama de via anabólica, que é o quê? É a síntese daí. Ele vai construir alguma molécula. Então pega essas moléculas menores que foram heladas e faz o sentido contrário, vai formar uma molécula maior. E para construir, para formar uma molécula maior, precisa do quê? Energia para isso. Então, mesma coisa, o metabolismo nada mais é de reações do quê? De catabolismo, que vai produzir ATP, para ser utilizada nas reações de anabolismo, de construção, de síntese de outras moléculas dentro da célula. Sempre vai ser isso, sempre vai ser essa troca aí. Tudo bem? Entenderam? Isso daqui é importante vocês lembrarem, tá? Então você sempre vai ter essas duas coisas aqui, ó, tá? Uma gera energia, a outra consome energia. Então a todo momento você está tendo isso daqui, ó. Uma energia liberada lá na via catabólica e energia utilizada para a via anabólica. Então sempre essa forma aqui é a síntese que a gente encontra para o metabolismo bacteriano. Beleza? Entenderam, pessoal? Esse ponto? E tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então tá bom. Beleza. Vamos falar então, começando agora um pouquinho mais sério, falando um pouquinho agora das reações relacionadas ao metabolismo bacteriano. Gente, não muda muito, tá? Vou passar para vocês um material, até que eu utilizei para aula, mas tem um outro assim bem didático, bem fácil até de entendimento, para vocês revisarem toda essa parte de respiração celular, principalmente, tá? Então, que a gente vai falar de bactérias, de crescimento, na segunda aula a gente precisa ter essa base aqui importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês parem, perguntem, tá? Mas não deixem de rever esse conteúdo, esse material. Até estou gravando aula justamente para isso também, para que vocês vejam depois dessa aula, para não gerar dúvida para a próxima aula, tá? Quando a gente fala, né, de ATP, a gente tem que lembrar disso daqui. Ó. E por que eu falei isso? Né, se a gente pegar o ATP. O ATP ele só é gerado justamente com essa molécula, que tem adenina, né, mais o ribose, que tem o açúcar, ligado a 3 átomos de fosfato, 3 moléculas de fosfato, melhor dizendo aqui. Então, trifosfato. Sempre que uma molécula de ATP, trifosfato, ela é quebrada para gerar energia, sempre vai ser esse último terminal aqui, o fosfato terminal, o último ponto que ele vai ser quebrado, tirado das outras e ser gerado o ATP. Ou seja, o resultado da geração de energia se dá pelo rompimento da última molécula de fosfato aqui, que é o fosfato terminal. Lembrem disso. Depois, com esse fosfato liberado, gerou a energia, o que sobra aqui? Adenosina trifosfato? Não. Né? É o ADP. ADP é uma molécula de energia? Não, é a molécula resultante da quebra de energia. ATP com energia para ser quebrada pela reação do fosfato e ADP para ser já a molécula o quê? Já catabolizada, tá? Já quebrada aí praticamente.
E o resultado é o quê? É justamente essa energia que a célula vai precisar para manter as funções vitais dela, parede celular, membrana plasmática, o transporte de membrana, a duplicação do material genético, para todo o maquinário da célula continuar funcionando. Tá bom? Sempre dessa forma aqui. Então a ATP vai gerar isso daqui, ó. Então quebra o ADP mais um fosfato liberado e também essa liberação vai ocorrer o quê? Uma fagulha, gera uma energia. Tá? O que é energia, pessoal? Hein? Vocês pegarem, acho que o professor Jonathan falou isso para vocês. Mas você pegar a energia, por exemplo, para vocês viverem, da onde vocês tiram energia? Do sol, vocês vão ficar parados lá no sol, lá fazendo fotossíntese. Não, da onde? Alimento, nutriente, né? Tudo isso. E como que se dá, como vocês conseguem mensurar que aquele alimento vai te dar mais energia? O que gera muito mais energia? Um X-bacon ou uma salada? Por quê? Tem gordura. Vocês pegarem, por exemplo, vai no supermercado, vocês verem um rótulo lá, o que vocês entendem? Falei, pô, esse alimento aqui eu posso, digamos assim, ganhar mais energia ou acumular mais gordura. Tem preocupação. Hã? Também, mas qual que é a unidade para mensurar isso? Caloria. Pô, professor, caloria que tem a ver? Calor. Por quê? Porque toda energia na quebra de moléculas vai gerar uma energia que é justamente na forma de calor. Tá? Se a gente pegasse todos os nutrientes que a gente consome e gerasse calor, você perderia muito calor mesmo. Você geraria, aumentaria a temperatura corporal e você teria o quê? Liberação desse calor para o ambiente. Você estaria perdendo essa energia, certo? O que faz vocês não perderem essa energia, como o metabolismo bacteriano também? A bactéria não perde essa energia. Menos de 40% dessa energia é perdida, tá? Em forma de calor para o ambiente, por conta das enzimas. Então, aquele papel de enzimático que eu falei para vocês, guardem essas duas moléculas essenciais que a gente precisa falar de metabolismo bacteriano. Papel das enzimas e o ATP. Entendeu essas duas moléculas, a participação da enzima, como que ela age e tudo mais, e o que é o ATP e como ele é gerado e consumido pela célula, vocês entenderam o metabolismo bacteriano, pessoal. Tá? É o mínimo que vocês precisam saber. Tem muito mais coisa. Você pegar livros, por exemplo, tem um livro lá que é do Tortora, por exemplo, que é um livro bem básico assim de microbiologia, ele fala assim, muito complexo, tem muito mais assunto gerado no metabolismo. Mas lógico que para a gente, o que eu vai focar mais no que importa, mais aplicado. Tá? Para vocês terem aí depois, vocês vão ver ainda metabolismo, respiração celular, fermentação, vocês vão ver principalmente questão relacionada à respiração, mas lógico de plantas, vocês vão ver fisiologia vegetal, fisiologia animal também. Tá? Então, para que vocês atendam, isso aqui vai servir para as outras aulas também. Tá? Então, aquela energia ela é perdida pouco pela célula, por conta das enzimas, e grande parte é utilizada onde? Na combinação dessas moléculas, porque daí depois, para usar a energia, ele vai ter que fazer de novo fabricar ATP. Estão entendendo isso? Na parte de síntese, de anabolismo. Tá bom? Lembra que a gente falou aqui, ó? Geração libera energia pela quebra do ATP, mas você tem consumo depois para formar novas moléculas, para utilizar como combustível. Então pense no ATP como se fosse uma gasolina, um etanol, um combustível para aquela célula funcionar. Tá? E esse combustível precisa ser processado, tanto liberado na forma de combustão para explosão que gera lá para a movimentação, como também se esse carro tivesse uma condição de armazenar esse combustível. Então grande parte dele que foi quebrado, que não foi usado, ele vai ser armazenado. Tá? Beleza, pessoal? Com isso? Então tá bom. E toda essa energia usada? Não, ali, o que a gente falou, alguns geram calor também que vai para o ambiente. Oi? Essa energia, ela não vai ser, essa energia que gera calor, ela não vai ser acumulada. Não vai ser acumulada, ela é perdida. Só o ATP, de fato. Isso, o ATP, digamos assim, seria a unidade, a molécula armazenada ali. Porque o que a gente confunde? ATP é energia. Não, o ATP ele gera energia nessa quebra aqui, ó. Tá? Então o ATP ele tem que ser também fabricado, traço de forma, para quê? Para ser a unidade de conservação dessa energia. Então daí ele entra numa reação dada, que daí ele é convertido em energia. Tá? Beleza? Então tá bom. Então, gente, tudo é relacionado à energia, geração ou consumo.
Qual que é a diferença disso daqui uma bactéria que a gente acabou de falar? É a forma mais eficiente. Por exemplo, por que você tem a dominância de grupos, por exemplo, de indivíduos, você pega, por exemplo, o ser humano. Por que o ser humano tem capacidade alta assim, de adaptação em diferentes ambientes? Por conta de uso justamente eficiente do metabolismo. Você tem bactérias que elas permanecem viáveis por anos no ambiente. Lembra que a gente falou lá passada da questão do esporo bacteriano lá, que era a unidade que ele conservava o DNA, podia durar anos, e para destruir um esporo era uma coisa absurda, que tinha que usar lá o autoclave, ou ficar na fervura por quase 19 horas praticamente. O que ele está mantendo viável ali? O DNA. E a partir do DNA ele consegue fazer a síntese proteica e produzir qualquer substância de uma célula normal de novo. Só que esse esporo ele não tem metabolismo, ele não está fazendo isso daqui. Nenhuma enzima tem, não tem ATP gerado, não tem nada. Só que ele vai produzir novas substâncias para depois entrar em metabolismo, que a gente fala que é a bactéria vegetativa, ou seja, ela está com metabolismo. Tá? Então o que diferencia a maior sobrevivência ou não de uma bactéria é o uso eficiente, cada vez mais eficiente de todo esse maquinário, de todas essas enzimas, a produção de ATP. Tá? E por que a enzima é importantíssima, gente? A gente não falou que a enzima, praticamente você coloca, falou de enzima, você lembra o quê? Catalisador. O que é um catalisador de reação? É aquele que potencializa, que usa mais eficientemente aquela energia. Aqui é um gráfico mostrando justamente isso daqui. Ó, tá? O A é a mesma molécula, né, inicial de energia, que vai ser quebrado. Aqui, no caso, em azul, seria quanto maior aqui ó, a distância, digamos de 0 a 100 aqui por cento. Vamos colocar dessa forma, tá? Em porcentagem. A quantidade de energia necessária para daí ter a reação para quebrar essa molécula aqui, se não tivesse uma enzima atuando. O que faz a enzima? Ela vai usar menos energia da célula, ela vai potencializar, ficar mais eficiente aquilo. E uma enzima, ao contrário, né, que muitos pensam assim, usou, acabou. Não, ela continua o seu uso por muito mais reações daquela. Então não é uma reação que ela trabalha por centenas, mais de 400 vezes, dependendo do tipo de reação. E com a enzima, a reação presente na enzima, como enzima, ela vai gastar menos energia para o mesmo resultado. Então ela torna a resposta mais eficiente, tá? Então ela vai gastar menos energia para ativar essa reação, para fazer a quebra de nutrientes, por exemplo. Tá? Se fosse esperado uma outra forma, um outro tipo de reação. Tá bem? Então ela é um catalisador porque ela acelera essa reação, ela usa de forma mais eficiente. Beleza? Outra característica da enzima, atividade específica, a gente falou da lipase, é só com lipídio. Por quê? Tem um sítio aqui de ligação que a gente chama de sítio ativo, que ela vai ligar nessa molécula que ela vai quebrar, que a gente chama de substrato. E ela tem que ter um encaixe perfeito para ela ser ativada e quebrar essa molécula depois, ó, ela quebrada aqui, em produtos, certo? Então ela tem essa situação aqui, ó. Terminou de ligação, ela está livre, ela volta para o quê? Ela pode ser utilizada de novo para a quebra de um novo substrato, de uma nova molécula também. E assim sucessivamente, tá? Uma coisa semelhante que você já viu em várias enzimas, ela termina com esse sufixo ase. Lipase, protease, tá? Lactase, lactose, né? Que seria lactose, que seria a quebra, você tem a lactase, tá bom? Alguém tem intolerância à lactose aqui? Não. Tem? Tem um comprimidinho lá que chama, né? O que é aquilo lá? Também é potencializador para digestão, incorporação, mas também você tem questões de atividades enzimáticas. Para a lactase, que em grande parte é isso, tá? Que pode acarretar, um dos fatores, não é somente, mesmo que a deficiência da enzima com isso. Tá? Então você tem tudo, para tudo que é molécula. Tá? Você tem óxido redutase, transferase. O que faz transferase? Transferência de grupos, amido, acetil, fosfato, por exemplo. Tá? Hidrolase, liase, isomerase, ligase. Então, cada enzima com uma ação específica. Pô, professor, eu vou precisar saber todo o nome desses grupos aqui? Não. Eu quero que você entenda o papel geral da enzima. Tá bom? Não vamos entrar muito em detalhes, vai ser de forma mais aplicada. Então você tem os outros componentes também na enzima, que fazem parte da composição química da enzima, então ela pode ser variada de várias substâncias, vitaminas. Por que é tão importante o uso de vitamina? Porque ela vai fazer parte da composição de uma enzima. Então, por exemplo, deficiência de alguma vitamina, por exemplo, B12, o que ela funciona? A tiamina. É parte de uma enzima, da carboxilase. Então, se você perde
deficiência de vitamina B1, por exemplo, para algumas bactérias, você não coloca no meio de cultura, ela não vai ter capacidade do quê? De converter cadeias longas de carbono em energia. Ela não cresce, por exemplo. Então, são bactérias dependentes desse tipo de nutriente para poder ter metabolismo. Bom, tem vários exemplos, desde o complexo B, você tem aí, por exemplo, a biotina, tá? A vitamina E, vitamina K, muito importante aí, porque a gente pega na parte humana para cicatrização, para questão de sangue também. Então, ela é utilizada para transporte de elétrons na membrana plasmática também. Né? Então, tudo facilita o metabolismo. Então, sem enzima, não tem metabolismo bacteriano, não tem metabolismo qualquer que seja a célula também. Tá? Certo? Bom, e para essa enzima funcionar bem, o que ela precisa ter? Primeiro, temperatura certa. Vocês já ouviram falar que um organismo, bactéria, ou mesmo uma célula, ela está submetida a uma temperatura a mais de 41 graus, esse indivíduo tende a ter uma morte? Por exemplo, febre. Quando um indivíduo lá tem uma infecção, começa a ter uma febre, começa a ter febre alta, para mais de 40 graus. Por que é tão grave? Por conta de atividade enzimática. As células do organismo com a temperatura corporal muito elevada, elas começam a ter deficiência de atividade enzimática. Por quê? Enzima é uma proteína, gente. E o que a gente fala quando você tem alteração dessa temperatura, se aumenta muito a temperatura? Você tem o quê? A desnaturação da proteína, ela muda a sua conformação. Se ela muda a conformação, ela vai mudar esse sítio aqui ó, de ligação com o nutriente ali, a substância que ela precisa quebrar. Se ela mudou a conformação, mudou o sítio, ela não vai ter ação, ela não vai quebrar esse substrato. Resultado, o substrato ele vai permanecer do mesmo jeito. Então, o que vai acontecer com a célula desse indivíduo? Vai começar a ter deficiência no metabolismo. Você começa a ter perda de função de órgão. Fígado não vai funcionar bem, rim não vai funcionar muito bem, células lá do estômago não vão secretar substância para digestão. Você começa a ter vários problemas. Tá? E aí você tende a ter o quê? Um processo extremamente grave, emergencial, que pode culminar com a morte do indivíduo. Seja qualquer classe de animal, vegetal, a mesma coisa. Tá? Então você tem, logicamente, seres que você tem, por exemplo, bactérias, que elas crescem até mais de 55 graus. Por que isso? Porque ela tem um tipo de metabolismo, que é chamado lá, que são bactérias termófilas, que possibilitam ela ter crescimento. Ou metabolismo acima até de 50 graus. Característica evolutiva delas. Tá? E o que seria a temperatura adequada para atividade enzimática? É isso daqui, ó, em verdinho. 35 até 40 graus. Passou de 40 graus, você já começa a ter deficiência da atividade da enzima. O que ela sofre também? Ação de quem? Por exemplo, pH. Muitas vezes você tem situações que você permite que bactérias cresçam em ambiente com pH mais básico. Tá? Por exemplo, uma das grandes causas, a gente vê isso em animal. Tá? Bovino é comum isso, mas não chega a dar problema clínico, por exemplo. Infecção urinária. Tá? Tem humano, né? Tem muito problema com isso. A maior parte das causas de infecção urinária é justamente a incapacidade ou o hábito, ou segurar muito a retenção. Você tem uma retenção muito grande de urina. O que vai fazer essa urina? Ela muda o pH, ela vai para pH mais básico. O que faz o pH básico lá na bexiga dentro do animal? O próprio ser humano também. Você começa a ter crescimento bacteriano. Crescimento bacteriano, infecção bacteriana. Por que numa urina normal, o animal é lá urinando normalmente, tendo ponto de água, ingerindo muito água? A pessoa também. Não tem menos exposição, menos risco de ter infecção urinária. Porque a urina ela já tem um teor mais ácido um pouco, que impede a sobrevivência da bactéria. Então você tem bactérias que também você tem uma distribuição aqui, que a atividade ótima dela vai estar num pH mais ácido, em torno de 4 e 6, por exemplo, para a atuação dela, para a atuação enzimática. E outra questão também, que muito fala, é a concentração de substrato. O que seria isso? Vocês entendem o seguinte, quanto mais, por exemplo, vocês ingerem, uma coisa... Vocês vão lá numa lanchonete, lá toma baita um x-tudo, gorduroso pra caramba. Vai precisar de um monte de coisa ali para digerir, certo? E quanto mais gorduroso, mais lipídio vocês estão ingerindo, correto? Vocês vão precisar do quê? Que tipo de enzima ali para digerir? Lipase, ok? Só que vai chegar um ponto que você vai estar ingerindo aquele monte de gordura. Imagina, vocês estão lá tomando, divertindo. Traz uma porção de torresmo aí. Olha lá o
Torresminho, né? Mas aquela porção zona lá, 1 quilo de torresmo. E pá, comendo. Vai chegar um ponto, gente, que o organismo tem limite. Animal é a mesma coisa, porque você tem dieta balanceada, porque você tem um limite de metabolismo, de processamento daquele nutriente. Chega a um ponto, mesmo aumentando o substrato, que é a concentração, o organismo tem um limite, tem uma quantidade máxima de enzima produzida ali. Que aquela enzima ela vai dar conta, chegou naquele limite. Então vai chegando mais substrato para ela quebrar, ela precisa ainda fazer as reações para depois agir nelas. Então ela vai acumulando muita energia. E aí o processo, o que vai determinando? Não é aumentando o substrato que você vai ter mais enzima, não é proporcional esse aumento. Tá? Você tem limite também. Entenderam? Então não é a questão de substrato aqui, ela acaba sendo o contrário disso daqui. Não tem uma concentração ótima aqui. Chega um ponto que ela para. Ó. Independente que vai aumentando o substrato, a atividade enzimática vai ser a mesma. Tá bom? É um limitante isso também. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte de enzimas? Não? Gente, e o que inibe a atividade enzimática? Por exemplo, veneno. Muito que a gente escuta falar, já ouviu falar do cianeto, mercúrio, intoxicação por mercúrio, em águas, assim, muitas vezes, poluente, arsênio. O que elas fazem? Eles vão se ligar a uma atividade aqui que vai impedir a ligação do substrato. E não vai ter atividade metabólica. Então você vai ter resultado de morte celular. Você tem outras substâncias geradas pelo organismo que são inibidores da atividade enzimática. Por exemplo, tem uma substância chamada PABA, tá? Que é essa atividade aqui. Ela é muito comum, por exemplo, e utilizou como base para a fabricação de um antibiótico. Não sei se vocês já ouviram falar de sulfa. Tá? Tem um antibiótico lá que é sulfa junto com outra substância chamada trimetoprim. Tá? Trimetoprim, quer dizer, na verdade. O que faz essa sulfa? Ela simplesmente vai ter uma ação que ela vai se ligar aqui nessa enzima e vai impedir a síntese de moléculas pela bactéria. Então, como que causa a morte? Como que seria a participação desse antibiótico? Ele vai fazer com que a bactéria pare de se multiplicar. Tá? É a ação dessa forma como antibiótico, por exemplo. Bom, então eles são inibidores que competem com o mesmo sítio que a enzima usa para ligar o substrato à substância que ela tem que quebrar ali. Bom? E aí você tem outro tipo de substância que eles são chamados inibidores não competitivos. O que eu quero falar aqui, pessoal? Não se preocupem em decorar, é muita coisinha, é muito nome específico. O que eu quero que vocês entendam, o processo. A mesma coisa que uma enzima, ela se ligando no substrato, ela quebra, ela também, a atividade dela precisa ser controlada. Senão você vai começar a ter um monte de quebra, um monte de coisa, inclusive do próprio organismo. Tá? O que precisa acontecer nisso? Um próprio fator ali que ela vai limitar. Então, algo produzido por ela mesma, que esse inibidor ela vai se ligar no sítio, tá vendo que daí ele não consegue se encaixar aqui, ó. Não conseguindo se encaixar, ele vai ser quebrado, esse substrato, essa substância que ela precisa quebrar? Não, vai permanecer do mesmo jeito. Porque o sítio ativo ele é alterado. De que outra forma isso pode ser feito? Por exemplo, tem um local aqui que a gente chama de sítio alostérico, não se preocupem com o nome. O que vai ser isso? Nada mais é uma molécula que vai se ligar nesse receptor aqui, nessa ponta, que ele vai, digamos assim, desligar a enzima. Ele desliga. Como que ele desliga? Ele vai dar um monte de reação química nela, que ela vai mudar também o sítio de ligação com o substrato. E aí o que vai resultar? Aquela molécula vai permanecer íntegra, não vai ser quebrada. Também. Tá bom? Entenderam, pessoal? Isso. Então é muito importante só para vocês saberem como que se controla. Tem de forma que seria aí não natural e formas mais naturais também. Tá bom? Por exemplo, cianeto já é veneno, né? Seria algo totalmente tóxico. E é exatamente por isso, por que ele é tóxico? Ele para o metabolismo celular. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com isso? Não? Beleza? Se vocês falarem aí, pode passar. Tá bom. Bom, e para resumir outro ponto também da atividade de enzima, ela funciona por feedback. Você já lembra dessa palavrinha? Feedback positivo, feedback negativo. Tá? Se ela vai ser inversamente proporcional ou negativo. Se ela vai ser proporcional, né? Diretamente proporcional, feedback positivo. Então o que seria o feedback? A enzima também ela vai produzir a quantidade necessária de moléculas que a célula precisa.
É diferente do que a gente falou do substrato. Não é a quantidade de molécula que ela tem que quebrar que vai ter maior quantidade de enzima. Não é isso. O que eu estou falando aqui é assim, que a enzima ela só entra em atividade se a célula está em carência daquela substância que ela precisa ser quebrada para gerar novas moléculas. Então você pega, por exemplo, uma bactéria. Tá? A gente viu lá passada, lembra que a gente falou da parede celular? Você tem lá uma camada grande lá de gram positiva, peptidoglicano, lembra? Para uma bactéria se duplicar, que a gente vai ver hoje, o que a gente começou a falar semana passada? Ela começa a construir um septo aqui. Então, de um lado aqui você vai ter o cromossomo, que já duplicou, do outro lado o outro. Para fazer mais essa peptidoglicano, o que tem que acontecer? Ele não tem que gerar a substância peptidoglicano? Peptídeo é o quê? Carboidrato, proteína ou lipídio? Peptídeo. Proteína. Glicano é o quê? Carboidrato, lipídio ou proteína? Carboidrato. Então ele não tem que produzir novas moléculas de carboidrato, novas moléculas de proteína, não tem que fazer síntese proteica, respiração celular para produzir carboidrato também, açúcar, fazer geração de energia? Tem. Ao ponto do que? Construiu aqui, produziu energia, ele vai precisar sintetizar de novo essa mesma molécula aqui? Ela para, a atividade enzimática para. Por quê? Já tem muita daquelas moléculas que precisa. Daí você pega, por exemplo, uma outra questão que a gente viu lá, que é o esporo, que tem toda uma camada grande lá, sem... Né? O esporo não, vamos pegar um coco aqui, redondinho. Ele não está duplicando, não tem nutriente suficiente. A atividade enzimática vai continuar degradando e produzindo coisa? Não, por causa do feedback, nesse caso. Então, tem muito, ela vai produzir pouco. Tá? Se está faltando, ela vai produzir muito. Isso é feedback positivo ou negativo? E inversamente proporcional, feedback positivo ou negativo, pessoal? É negativo, tá? Negativo. Tudo bem? Sempre produz a quantidade necessária. Tudo certo? A gente mal nem falou ainda de metabolismo bacteriano. A gente está só revisando. Outro ponto importante, que é base para a gente entender isso. Todo mundo já ouviu falar disso daqui? Ou lembra? Não, já ouvi. Não estou falando se vocês entenderam isso aqui, ouviram falar. Tá? Reações de óxido-redução, ou redox, ou reações de oxidação e redução. Lembra qual que era o macete, qual que era a dica de oxidação e redução? É o contrário. Tá? Porque o que a gente pensa de redução? De reduziu, retirou, mas não, é o contrário, ele ganha. Lembram disso ou não? Tá? Vamos lembrar então. O que seria? Só isso daqui, tá? Não vou entrar muito a fundo não. O que seria essa parte de redução? Oxidação é quando é removido um elétron para doação para uma outra substância. Tá? Ou seja, se a remoção de elétron ele está produzindo energia. Então sempre que a gente vai falar, por exemplo, respiração celular, a base da respiração celular não é produzir energia. Então, a maior parte das reações dela se dá em oxidação. Tanto é que a gente vai falar de fosforilação. O que é fosforilação? Acrescenta um fósforo por oxidação, por doação de elétron. A cascata de elétron, que é a última etapa lá do metabolismo bacteriano, da respiração celular, é só o quê? Reações de oxidação, de passagem de elétrons. Certo? Vai ter redução também pelo outro que está recebendo, mas depois já passa. Então você gera muita energia. Para aquelas reações que vai adquirir o elétron, há uma tendência do quê? Para ter essa passagem de elétron, não precisa gastar energia? E ele vai consumir energia. É o que a gente está vendo nesse quadro. Aqui é só a representação mais de uma, digamos assim, uma molécula mesmo de reações que acontecem na respiração celular. Mas que seria? O A aqui, o B, qual que é o resultado? O A ele não está perdendo elétron, então nele fez o quê? Nessa molécula A? Foi uma redução, foi uma reação o quê? Por oxidação. Ele perdeu, ele removeu o elétron. E a B ela foi reduzida. O que significa isso? Ela recebeu. Então lembrem, sete do quê? De reduzida não é que perdeu, que reduziu um elétron a menos. Ele ganhou. É o contrário. Certo? A questão de terminologia só. E quando você tem o contrário, o que está acontecendo aqui com a A? Né? Ela foi oxidada, ou seja, ela perdeu o elétron. Aí sim. Tudo bem? É isso que acontece, por exemplo, na respiração celular. Ó.
com a molécula, né, orgânica, que seja ali com íon de hidrogênio, lá no final da cadeia de doação de elétrons ela está passando. Então essa molécula que ela foi oxidada, que ela foi necessária a passagem desses elétrons para uma outra molécula que foi reduzida. Por exemplo, que começou o NAD, depois ela recebeu uma molécula de hidrogênio, NADH, tá? E como que é aquela cascata de elétrons no final? É só passagem de íons de hidrogênio. E vai passando, 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 gerando energia, gerando energia. Beleza, pessoal? Lembraram que é reações de oxidação e reação e redução? Não, tá bom. Tá? Lembra esse básico aí. Certo? Então vamos lá. Falar. Produção de ATP agora. Vamos começar a falar do metabolismo bacteriano, como a bactéria produz energia para sustentar todo o maquinário dela, para entrar em duplicação, para fazer várias coisas. Então vocês viram que o resultado para a geração de ATP é o quê? É a adição, né, para a formação do ATP. A formação é de adicionar mais um fosfato para depois esse fosfato ser retirado e gerar energia. Tá? Então, para formar o ATP, você precisa gastar energia. Então já tem que ter energia armazenada na célula. Vamos testar. Reação anabólica ou catabólica? Para formar o ATP, para construir. Anabólica, exatamente. Tá? E para isso, gente, você tem um monte de mecanismo. Eu não vou entrar em detalhes cada um, como que é o processo químico disso daí. Tá? Lembrando que vocês já são doutores em bioquímica também. Sabem de decore salteado isso daí. Você pode ser a fosforilação. Fosforilação. O que é fosforilação? Nada mais é colocar mais um fosfato na cadeia. Fosforilação. Só adicionar mais um P ali para daí ser o ATP. Tá? Ele pode ser em nível de substrato, ou seja, retirar do nutriente, do substrato que está usando. Pode ser fosforilação oxidativa, que a gente acabou de ver como ganhando um fosfato, tá? O cátion, o fosfato, para se ligar por meio de passagem, aí, de troca de substâncias. Ou fosforilação simples e pura, por fosfato já acumulado que se ligou ali na cadeia. Tá? Então, a ideia aqui de geração de ATP, de produção de ATP, é ligar um fosfato na cadeia de ADP. Isso daqui, ó, tá? Adenosina difosfato, 2 fosfatos, que precisou de uma energia para ligar, tá? Que depois forma aí o ATP. Beleza? E aí tem várias vias metabólicas para formar esse ATP. Que a gente vai falar, e vocês já viram, que depende de uma série de reações, de maneira totalmente controlada. Então a bactéria, um ser vivo, por exemplo, um indivíduo mesmo, qualquer animal, vegetal, o que for. Todo momento essa bactéria, ou essa célula, melhor dizendo, ela está em crescimento, em duplicação, em multiplicação? Não. Por exemplo, você pega o desenvolvimento de uma planta, você não tem lá desenvolvimento quando começa a ter multiplicação celular, você tem maior crescimento, você não tem as fases lá de crescimento, vocês vão ver isso também com o professor Daniel Baron. Vocês vão ver que vai ter maior atividade celular em um determinado momento, outras vai ter menor atividade celular. Por que uma semente ela fica ali hibernando, muitas vezes, e demora para germinar? Porque ela está o quê? Você bem nutrientes para ela ser ativada, você começa a ter o metabolismo nela maior. E a partir de que germina, você vai ter crescimento independente de fase. Cada fase de uma forma controlada de metabolismo. Tá bom? O que determina essas reações? O uso e armazenamento de energia, baseado no que a gente acabou de falar no slide anterior. Ó. Reações de oxidação, que é a doação do elétron, e redução daquela molécula que recebe, que vai ser formada. Uma gasta energia, né? E a outra usa a energia. Tá bom? Então, conceitos básicos. E aí, para nossa sorte ou não, infelicidade, por conta do conteúdo que acaba ficando um pouquinho mais complexo, como nós, seres, tanto de células eucarióticas como procarióticas, maior parte do processo de fosforilação vem da onde? De molécula orgânica, baseada em alimento, em nutriente. Que aí pode ser carboidrato, pode ser lipídio, proteína, que aí cada uma você vai ter, por exemplo, carboidrato de uma maneira, cujo principal, né, a molécula base é a glicose. Então, a glicose, de que forma que ela é uma energia, substrato, assim, importantíssimo para a célula? Porque ela precisa ser quebrada, e a quebra dela gera energia, gera o ATP para a célula funcionar. Certo? É importante a glicose ou não é?
uma célula? É o açúcar mais básico. Se fosse importante, a gente não teria tanto problema relacionado, por exemplo, saúde pública, a gente tem uma grande eficiência na incorporação de glicose. Se não vai glicose para dentro da célula, que a gente vê o quê? Nos casos de diabetes, por exemplo. Né? Então, precisa ter incorporação de glicose para dentro da célula. Lipídio é importante também? Sim, geralmente é uma reserva energética. E proteína? Também. Qual que é a primeira parte que é mais, não digo mais fácil, mas maior abundância que você tem na natureza de nutriente? Carboidrato, lipídio ou proteína? Carboidrato. Né? Então, a maior parte do metabolismo celular está relacionada ao metabolismo de carboidratos. Tá bom? Que é a base que a gente vai falar na aula hoje agora, também terminando aí. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então tá, jóia. Vamos falar então do carboidrato, que vocês já viram isso, né? Então, fonte primária de energia. O que mais se tem na natureza é carboidrato. Por que isso? A maior parte dos nutrientes, dos alimentos, do constituinte celular, seja de procarioto, eucarioto, é glicose, é açúcar que vai estar em maior quantidade. Tá? E qual que é o processo? O tão conhecido que vocês adoraram ver isso na bioquímica, que é a respiração celular. Tá? O que a respiração celular está dividida? Lembram? Glicólise, lise, que significa? Quebra para produção, né, de energia. Baseado o quê? Na quebra da molécula de glicose. Então, o que você vai ter ali? A glicose separando, doando elétrons, ou seja, uma oxidação da glicose, para chegar lá no final produzir uma substância chamada ácido pirúvico. Gente, esse quadrinho aqui é o mínimo que vocês precisam saber de cada etapa. Para que serve a glicólise? Produzir ATP e esse cofator aqui, ou coenzima, chamada NADH, que ele vai servir para dar prosseguimento no próximo passo. Qual que é o próximo passo depois da glicólise? Da respiração celular? São 3, lembra? A gente falou? Qual que é o próximo passo? Que ele é um ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido nítrico. Tá? Ciclo de Krebs. Qual que é a função do ciclo de Krebs? Também produzir ATP, o NADH, e agora um outro gradiente chamado FADH2. O que é esse H2 aqui no final? Que molécula que é essa? Qual que é o composto químico aqui? Qual que é a substância química? O H. Hidrogênio, ou seja, tem um H a mais aqui, certo? O H2. O que vai fazer esse H2? Qual que é a próxima etapa da respiração celular, que é a final aí? Justamente do elétron produzido que iniciou lá no ciclo de Krebs. Então imagine esses dois aqui, ele vai produzir ATP também, não vai? Só que vocês lembram essas duas atividades como aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Gerou um ATPzinho lá? Gerou. Mas é o quê? É um rio correndo devagar, tranquilo, tem uma roda d'água ali que vai virando, e vai produzindo uma energia que pode ser essa ação mecânica da roda girando numa ação mecânica, sei lá, do moinho, ou de mover uma pá de vento, alguma coisa assim. Foi transformado e gerou um pouquinho de energia. Só que aqui corresponde à menor parte da reação geradora de energia. Onde que vai gerar realmente energia? Aqui, ó. Aí sim é o quê? É uma correnteza grande como usina hidrelétrica lá produzindo ATP até dizer chega. Que é onde? É a última etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons. Que aí sim ele vai usar todos os resultados, principalmente, logicamente, do ciclo de Krebs lá, com o NADH e o FADH, tá? Produzindo, liberando elétrons de hidrogênio e passando elétrons, produzindo um monte disso daqui. E cada vez mais tendo produção de elétrons. E esses elétrons sendo repassados para as outras etapas, tá? Tendo várias reações em cadeia nesse transporte de elétrons. Aí sim você tem uma produção máxima de ATP aí. Por isso que faz a respiração celular ser o mecanismo mais eficiente de produção de energia, comparado a um outro mecanismo que a gente vai falar, que é a fermentação, por exemplo. Tá? Tudo bem? Entenderam, pessoal? Isso. Alguma dúvida nesse ponto? Tá?
Gente, vocês foram pegar assim, o que eu preciso saber de metabolismo e respiração celular? É esse slide aqui. Só que eu vou falar, não estudem só por slide. Entendam o processo, que é mais fácil. Tá? Se for só decorar uma vez, que já era. Vocês não vão entender. Eu perdi o fio da meada, começou errado lá atrás para entender o processo, vocês não vão conseguir. Tá bom? Certo? E dentro de tudo isso daqui, só para mostrar para vocês, o que é a glicólise? É a quebra da glicose, vai quebrando, 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 em série de reações, transformando aquela glicose em frutose, que vai modificando ali também o tipo de fosfato, depois mais 2 fosfatos, depois 3, né, que vai quebrando ali o de fosfato, acrescenta outro fosfato. Essa reação continua e por aí vai, né, de glicérico, fosfoglicérico, por aí, até chegar no final e ter um composto chamado ácido pirúvico. Então começou na glicólise, é a quebra da glicólise, a glicose para transformar numa substância chamada ácido pirúvico. Isso tem nome, isso é importante vocês guardarem. Tá? O que vai fazer a próxima etapa? O ciclo de Krebs. Pega o ácido pirúvico e aí você começa uma reação cíclica. Para quê isso daqui? Por que chama ciclo do ácido nítrico? Porque a gente está vendo aqui, vocês não estão vendo, mas ácido márico, tudo variado do ácido nítrico. Por conta de adição e quebra. Para gerar o que aqui, além do ATP? Vocês estão vendo aqui, ó, que está formando? Em roxo, NADH e FADH2. O que vai servir esse o NADH e o FA, ou FADH2? Além do ATP que gerou aqui, ó, a glicólise também gerou ATP, mas muito pouco. Para chegar na última cadeia, lembra? Que é a usina hidrelétrica, que é a parte de elétrons. Então começou o FA, o NADH e o FADH2, que vai gerar outras moléculas, e aí esse fluxo de elétrons vai fazendo o quê? Cada cadeia dessa ciclo de ATP, e aí você tem de novo ATP, ATP, ATP sendo gerado. Sei que do nada ela começa a falar isso aqui. Vamos lá, tá? Então a cadeia de transporte de elétrons é aí que começa você ter. E onde que acontece isso? Por exemplo, na membrana plasmática. Você tem um monte de proteína na membrana plasmática que vai utilizando esse NAD FADH, passando elétrons para uma outra cadeia de proteína, vai passando elétrons, toda essa bolinha vermelha aqui é um elétron. Passando, passando, até você ter produção do quê? Ali, ó. O oxigênio sendo convertido em água, pegando. E aí você pergunta, por que isso é uma respiração celular? Porque só bactérias que crescem no ambiente atmosférico fazem respiração celular. Porque você precisa disso daqui no final. Do oxigênio. Tá? Do O2 ali para acontecer isso daí. Tá? Qual que é a diferença do outro mecanismo que a gente vai falar também? Né? Então, se a gente for pegar carboidrato, tá? Então vai ser lá na membrana plasmática. Qualquer bactéria tem membrana plasmática. Tá? Então, o que vai determinar a eficiência praticamente do mecanismo de geração de ATP e também produção até a água, se vai gerar depois também, é o quê? É justamente ter essa cadeia de elétrons nesse processo de respiração celular. Beleza, pessoal? Professor, tem que saber etapa por etapa? Não. Lembra aquele quadrinho que são os principais? Da onde começou, aonde que terminou a glicólise? O que gerou da glicólise? Ciclo de Krebs, o que utilizou lá do ácido pirúvico para onde? O que formou? Função disso daqui, gerar NADH e ATP. Formou bastante? Não, ATP é praticamente para uso da própria reação. Onde vai gerar mais ATP mesmo? Na última etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons. Que aí sim vai passando elétrons, gerando ATP a cada ciclo desse daqui. Beleza, pessoal? Tá bom? Então tá. Então, a respiração celular a gente tem isso daqui, ó. Tanto o fluxo de elétrons, que por conta do NADH, que você vai utilizar os elétrons para o final. Então, desde o começo, ó, produzindo o NADH. Ó. NADH, o FADH2, que já é no ciclo de Krebs. Tudo para ser utilizado como fonte de íons de hidrogênio para passagem de elétrons na última cadeia. Sempre isso. E o que está gerando aqui? 2 ATPs na glicólise, mais 2 ATP no ciclo de Krebs. E olha a quantidade de ATP na cadeia de elétrons. 34 ATPs aqui. Ó. Somando, 38 ATP no final a cada ciclo de respiração celular. Então o maciço está onde? Só que ocorre essa cadeia de elétrons sem ocorrer essas duas etapas anteriormente?
Não. Tá? Então, por isso que é importante também. Beleza? Entenderam, gente, o que é respiração celular? Então, tá bom. Para complicar um pouquinho mais, você tem bactérias que não crescem, que crescem na ausência só de oxigênio. E como que elas fazem metabolismo, respiração celular? Não fazem. Já é o processo de fermentação. Glicólise é idêntica, não muda nada. Por quê? Ela vai começar o metabolismo a partir do ácido pirúvico. E onde que o ácido pirúvico ele é formado? Na glicólise. Não tem de onde vir outra fonte. Tá? Então, qual que é o processo da fermentação? Qual que é o princípio, melhor dizendo? É transformar esse ácido pirúvico num produto orgânico que a bactéria possa usar para maquinário, né? Para utilizar para o maquinário celular, para a sua estrutura, para várias outras coisas. De que forma isso? Primeiro, ele vai conseguir ATP a partir dos açúcares, de aminoácidos, ácidos, purinas, pirimidinas, que tem a ver com o material genético dela, então de síntese proteica, a partir de vários compostos. Então, o que vem a fermentação? Tem a glicólise transformada em ácido pirúvico, só. Tem ciclo de Krebs e cadeia de elétrons? Não. Tá? Daí você já entra no processo fermentativo do quê? Você vai ter o ácido pirúvico aqui, que foi originado pela glicólise, mas depois já vai formar outros produtos finais, dependendo do tipo de bactéria. Tá? O que a gente tem de formação na fermentação, de resultado? Vocês já viram isso? O que forma? Qual que é o resultado da fermentação? No cotidiano de vocês, por exemplo. Onde que está envolvido fermentação, por exemplo? Hã? Cerveja, bebida alcoólica, ou seja, o resultado da fermentação pode ser álcool. Certo? Pão. O que faz o pão crescer? Produção do quê na massa? Hã? Um gás, certo? Que daí fica tudo lá com as bolinhas. O que é aquele gás? Gás carbônico, CO2. Esse é o resultado da fermentação. Qual que é a outra fermentação que ocorre também? Só álcool? Não. Ácido, que é o ácido lático. Tá? Por exemplo, potes em conserva. Por que o pH é tão baixo? Porque ali você vai ter bactérias que vão fermentar e produzir ácido lático. E o ácido lático é um grande o quê? É que ele vai, fugiu a palavra agora, mas vai manter o alimento viável por muito mais, um conservador de alimento. Tá? O pH ácido, o quê? Vai impedir o crescimento de qualquer outra bactéria mais patogênica, por exemplo. Tá? Então, é um tipo de reação que ele não requer oxigênio. Não requer, sem oxigênio. Tá? Então, você não tem ciclo de Krebs e nem o transporte de elétrons. O que vai ter a formação de energia para a célula? Só na glicólise. Tá? Só na glicólise. Ah, professor, então bactérias que crescem na ausência de oxigênio, ela vai ter um metabolismo menos eficiente, ou um metabolismo mais devagar comparado à bactéria que tem oxigênio disponível, que usa oxigênio? Sim. Então, a bactéria que tem respiração celular, o metabolismo dela é muito mais, pode ser muito mais rápido, dependendo da situação né, do ambiente que está, comparado à bactéria que só fermenta, que cresce na ausência do oxigênio. Só que existem bactérias que podem crescer nos dois meios, com presença de oxigênio e sem oxigênio. Então, lá tem duas formas, digamos assim, caminhos, vias metabólicas ali no caso. Tá? E essa molécula orgânica sintetizada pela célula vai produzir o quê? ATP vai, só que baixo. É isso que a gente está falando. A eficiência da geração de ATP numa fermentação é bem menor comparado na respiração celular. Isso é importante para a gente entender crescimento bacteriano depois. Tá? Todo mundo aqui já ouviu falar de um processo chamado silagem, ensilagem? Vai lá, corta todo o milho, passa. O que faz o processo de ensilagem? Você põe inoculante. Que é o que o inoculante? Fermentador. É uma bactéria que vai fermentar aquilo. Por que é importante fermentar? Ele vai produzir o que na fermentação? Pode produzir álcool, pode produzir ácido lático. Geralmente é ácido lático. O que vai fazer com aquele alimento com ácido lático e fermentado? Lembra que a gente falou de enzima, que limita a ação de enzima? O pH. Bactérias que são mais sensíveis ao pH mais ácido, elas não vão crescer, elas vão morrer tudo. Qual que é a outra forma, uma das etapas de fazer silagem? Compactar, até sobe trator
cima lá e compacta, para tirar todo o ar. Por quê? Você vai tirar ar, bactérias que não crescem na ausência de oxigênio, vai morrer tudo. Que geralmente são as bactérias que degradam o alimento. A gente pode observar. Por que você tem? Vocês já viram já esses Polishop, essas coisas de venda, né, da internet, mesmo em canal aí que vocês veem. Tem aquele que a grande parte dos produtos tem lá o que é aquelas saquinhos lá que põe a vácuo o alimento. Tá? Vocês podem observar, vocês vão no supermercado, mas tudo que é mais a vácuo, o tempo de validade é maior, porque tira o ar. A maior parte das bactérias que deterioram o alimento, que aumenta, que diminui o prazo de validade do alimento, é tudo bactéria que está no ambiente, que degrada, né? Que usa aquele substrato do alimento para metabolismo. E a respiração celular não é mais rápida, não é mais eficiente do que o ATP, então bactérias que elas vão crescer mais rapidamente e degradam mais rápido o alimento. Ah, professor, mas é a bactéria que faz fermentação, na ausência de oxigênio, ela vai degradar o alimento também? Ela precisa tirar o substrato para ela se alimentar de algum ponto, de algum nutriente, vai. Só que de forma mais branda, bem devagar. Por quê? A geração de energia é baixa. Tá? Entenderam, pessoal? Isso daí? Então, tá bom, ótimo. E o ácido pirúvico, dependendo do organismo, ele vai produzir diferentes tipos de produtos ali. Produtos orgânicos. Então você tem o ácido lático, o etanol, que é mais rápido. Você tem outros ácidos, acético, por exemplo, ácido butírico. Dependendo do tipo de micro-organismo. Então, por exemplo, streptococcus, lactobacillus. Já ouviram falar lactobacillus? Lactobacillus, né? Yakult. Leite o quê? Fermentado. Tá? Leite fermentado. Tem um monte de marca aí, né? É bom? É, você está tomando bactérias naquele vidrinho ali. Para quê? Para controlar a microbiota natural, aquelas coisas. É um probiótico. Não, melhor dizendo, pré-biótico, né? Aquilo ali. Não, probiótico. Você está tomando bactéria, tá? Vocês vão entender isso. E aí você tem aqui, ó, levedura, Saccharomyces. Já ouviram falar dessa bactéria? Opa! Aonde que você viu, por exemplo? Pirúvio. Aqui, ó, Streptococcus, Lactobacillus. Produtos lácteos. Vocês vão ver na parte de processamento de alimentos, acho que vai ser a professora Thaís. Thaís não. Não, já vai estar chegando a professora. Não, o professor Naman, melhor dizendo. Vai falar para vocês toda a parte de produção lácteo, de produto lácteo. É lógico que a gente está falando de produção animal aqui. Tá bom? Mas você tem uma outra situação que tem a ver com produção vegetal, processamento de produto vegetal, que é o álcool, que é o Saccharomyces cerevisiae. Importante para quê? Fermentação de uva, do processo para a produção de vinhos, de bebidas alcoólicas, em geral, mas principalmente baseada em produto vegetal. Uva, vinho e cevada, cerveja, além do lúpulo e tudo mais. Aí. Tem alguém que produz cerveja aqui? Não. Tem uns tonelzão lá? Não? Virou moda, né? Produzir a cerveja. O povo fala assim, eu bebo a cerveja que eu produzo. Os caras são muito bons, né? Pelo amor de Deus. Ó, ouvidoria, professor. Ah, apologia ao álcool, pelo amor de Deus. Estou brincando. Tá bom? Nada disso. E o que você tem aí também? Álcool e CO2. CO2 aonde? Cerevisiae. Você pode pegar aqueles sachezinhos de fermento em pó, tá? Não fermento não o químico, né? Químico é só para, como chama? Bicarbonato de sódio lá que vai produzir, né? Lógico, não simples daquele forma, vai produzir o CO2. Então, vai usar uma levedura que tem ali, que na temperatura certa ela vai começar a se multiplicar, vai entrar em via fermentativa e produzir CO2. Tá? Só CO2, no caso, aqui também. Não, mas produz um pouquinho de álcool também. Tá? Que é para aumentar a massa, o uso na indústria mais em panificação. Beleza, pessoal? Dúvidas? Qual que é a diferença de respiração celular e fermentação, então? É a questão das 3 ciclos, 3 etapas na respiração celular. Na fermentação a gente só tem um, e a geração de ATP na respiração celular é muito maior e na fermentação é menor. Esses são os principais pontos que vocês precisam saber. Tá bom? Beleza. Aqui eu só vou passar, pessoal, não vou entrar em detalhes, vocês viram já também em bioquímica, mas só falando que as bactérias também, e fungos, né, células procarióticas e eucarióticas, também têm metabolismo dos outros nutrientes, lipídios e também proteínas. Lipídios precisam de enzima específica, que age muitas das vezes fora da célula, para degradar aquele lipídio de cadeia mais longa, quebrar eles em unidades menores, chamadas de ácidos graxos e glicerol. Por que vai servir esses ácidos graxos e glicerol?
para geração também de ácido pirúvico, para utilização no ciclo de Krebs ali. Certo? Então tem toda uma cadeia aqui de utilização também, que aí tem do ácido graxo, lembra essa molécula, não sei se vocês já ouviram falar, acetilcoenzima A. Coenzima, ele vai ativar enzimas também para utilização depois do ciclo de Krebs. Tá? O FAD, H+, H2, o NADH, o NADH também. Tá bom? E além de lipídios, você tem as proteínas. Onde você precisa de energia para proteína? Daí são as proteases, né, e peptidases. Você precisa de enzima específica para quebrar aquela cadeia longa de proteína. Por quê? Proteína é uma molécula muito grande. Ela consegue passar para dentro da célula? Pelos canais ali da membrana plasmática? Consegue ou não? Não. Então ela precisa ser quebrada lá fora da célula em aminoácidos para passar para dentro da célula na forma de aminoácidos que são menores pela cadeia, tá? E aí vai acontecer um monte de coisa ali, aminoácidos, vai ser convertidos para ser utilizado no ciclo de Krebs, e lá você começa a ter todo um processo que pode acontecer dessas três formas. Retirar, né, um composto da amina, que seria a desaminação, tira o NH2, tirar, né, o processo, a descarboxilação, né, íon de carbono, oxigênio e hidrogênio, e tirar a sulfurização. Algumas bactérias têm capacidade de sintetizar e retirar enxofre, né? O ácido sulfúrico, vamos colocar assim dessa forma. Não é o ácido sulfúrico em si que está ali, tá? Mas o enxofre. Então, tem algumas bactérias, elas realizam a metabolização de proteínas por conta desses processos aqui também. Não que realizam os três ao mesmo tempo. Tem em cada bactéria um tipo de reação para isso. Tá bom? Vamos para a parte que vocês ficam com raiva? Porque, resumindo a coisa, tá? Já sei, isso aqui é o slide que vai passar de mão em mão, todo mundo vai saber isso aqui, decor salteado. É importante? É, justamente essas diferenças aqui. Tá? Na verdade, eu errei o slide, era para estar lá antes do lipídio e proteína. Então, a respiração acontece aonde? Presença de oxigênio, fermentação, na ausência de oxigênio. Respiração, você tem quebra total do piruvato, do ácido pirúvico, né? Por conta do quê? De grande produção de energia, tá? Não no ciclo de Krebs, mas no final a gente está falando. Na fermentação você tem uma quebra parcial. Você vai precisar de outros ciclos, outras formas, reações para poder ter a quebra total. Com isso gera o quê? Mais ATP na respiração e menos ATP na fermentação. Tá bom? 2 a 3, enquanto no ATP na respiração em torno de 34 moléculas de ATP. Tá? É bastante, bem mais eficiente, bem mais... O metabolismo de bactérias que fazem respiração celular é muito maior. Tá? Uma, ciclo presente de Krebs, na outra está ausente. Molécula organoreceptor final de elétrons que vai lá para gerar bastante ATP, um depende de oxigênio, outros utilizam liberação de CO2 e ácido lático ou fermentação alcoólica. Bom? Entenderam, gente, essa diferença? Então tá bom. O que a gente falou agora? A gente falou de reação catabólica ou anabólica? Só catabólica. A gente só falou de produção de energia a partir da quebra de moléculas. A gente só falou disso. E o que era o metabolismo? Quebrou molécula, gerou energia. Essa energia vai ficar estocada pro resto da vida ali da bactéria? O que vai fazer com essa energia agora? Já liberou. Vai usar ela agora. Ou seja, vai incorporar essa energia para fazer o que a gente chama de uso dela, como a gente chama de biossíntese. Ou seja, a atividade microbiana dela está tanto que a gente chama de biossíntese ou anabolismo, na construção de novas substâncias. De que adianta o aminoácido ali que foi quebrado pela protease ser incorporado dentro da célula, se a bactéria vai manter aquele aminoácido? O que ela vai usar aquele aminoácido? Não vai servir para a fabricação de outras proteínas? Também. Tá? E para isso ela precisa fabricar, precisa do quê? Energia também. Tá bom? Por exemplo, para que ela precisa de energia? Transporte de membrana. Tem coisa que entra por difusão, sem gasto nenhuma de energia. Por exemplo, oxigênio, não gasta energia nenhuma. Só que tem outras substâncias que são maiores, por exemplo, glicose para dentro de uma célula. Você tem gasto de energia na membrana plasmática para trazer a glicose, puxar ela do externo para dentro da bactéria. Movimento flagelar, lembra que a gente viu o flagelo da bactéria rotacionando? Tá?
Você precisa de energia para mover aquele monte de proteína, aquele flagelo lá também. Tá? Então, para tudo, para atividade, você precisa de síntese. Outra coisa que a gente acabou de falar aqui, ó, a gente mostrou esse exemplo na lousa, que é a divisão bacteriana. Para formar uma célula igual, ela não tem que duplicar material genético, não tem que fazer uma nova membrana plasmática, uma nova parede celular, ter ribossomo, ter entrada de água, de um monte de substância para fazer um novo citoplasma. Ou seja, ela vai usar energia para fazer novos componentes celulares para se duplicar também. Tá? Um dos principais são o quê? Os açúcares. Lembra que eu falei que a maior reserva energética que se tem na natureza, no mundo, é açúcar, carboidrato, polissacarídeo. Tá? Principalmente na forma do que ela armazena? Glicogênio. E olha aqui, ó, essa palavrinha que vocês viram da aula passada. Peptídeo glicano. Onde que você tem peptídeo glicano? Na mais externa. Sim. Na parede celular. Certo, pessoal? Então, o peptídeo glicano pode ser uma fonte de reserva também de glicose, de polissacarídeo. Então, para a formação disso daqui. Tá bom? Então, por várias vias ali também. Não vou, mas estão vendo aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Estão vendo o quê? Utilizando ATP para formar glicogênio, tanto bactérias como animais fazem isso, procarióticos e eucarióticos, e peptídeo-glicano também na bactéria. Ou seja, para fazer uma bactéria se duplicar uma outra igualzinha, para fazer a parede celular numa bactéria, você precisa ter essa forma aí, né? Quebra e síntese de polissacarídeo, de várias cadeias de açúcares maiores ali. Também. Tudo bem? Precisa de lipídio ou não? Uma bactéria. Para sua estrutura celular, precisa ou não? Vamos, gente. Aonde que vai o lipídio? Na membrana plasmática. Não é uma bicamada fosfolipídica? Então vai lá para a membrana plasmática, para o fosfolipídio, para se ligar ao fósforo e aí manter a bicamada fosfolipídica. Como que a cadeia ali de quebra e tudo mais? Justamente você vai pegar uma parte, ligar o glicerol ao ácido graxo e formar um lipídio simples dentro da célula. Que esse lipídio vai ser deslocado até a membrana para fazer a composição da membrana. Além disso, você tem bactérias que elas reservam alguns pigmentos, por exemplo, carotenoide, é base de lipídio também, tá? Algumas bactérias que elas produzem ceras, tá? Que é uma cadeia mais, digamos assim, mais complexa de ligação entre vários lipídios, que forma também até umas bactérias para formação também de cápsula, para formar o biofilme até, também. Tá? E também proteína. Então você vê que a gente tem, a mesma bactéria utiliza e capta energia da quebra de carboidrato, lipídio e proteína, elas têm a capacidade também de sintetizar esses mesmos nutrientes. Tá? Tanto carboidrato na forma de polissacarídeo, lipídio e também proteína. Tá bom? Bactérias têm a função, têm a capacidade, assim como algumas células eucarióticas, de produzir alguns aminoácidos também. Tá? Não todo aminoácido é adquirido do nutriente, do substrato que ela está. Não, ela tem capacidade de produzir. Por quê? Aminoácido é mais pegar radicais, né, são de um grupo amina, que tem na célula, mais com ácido pirúvico, resultado da glicólise, ligou os dois, você tem uma aminação, formação de aminoácido. Então ela produz alguns próprios aminoácidos, tá? Ou ele pode utilizar aminoácido já pré-existente, que ele vai tirar, fazer uma modificação da amina, para utilizar o que esses aminoácidos? A síntese proteica. Lembra daquele monte de coisa da síntese proteica, gente, que gerava? A ligação de vários aminoácidos, diferentes aminoácidos em determinadas sequências, produzia o que? A síntese proteica. Lembra? Era baseado no quê? Numa codificação também do próprio genoma da bactéria. Lembram disso? A sequência lá, do A, C, G, T, por exemplo, da adenina, guanina, citocina, lá a gente vai falar disso. Mas você tem uma divisão, lembra que depois forma lá, cada 3 forma um códon, que é anticódon, que se liga num aminoácido, que vai se ligando em várias cadeias. Então tá, eu vou mandar o link, dê uma olhada, tá? Tem uma animação que mostra como que é feita a síntese proteica para vocês lembrarem. Tem bactéria como também do genoma da célula. Beleza, pessoal? Entenderam o que é o processo de biossíntese? A gente já está acabando também, tá?
Além disso, né, outros componentes celulares, por exemplo, o que precisa fazer uma bactéria também para se duplicar? Produzir material genético, DNA, né, o seu genoma ali para produzir cópia idêntica dela. Já está indo para o intervalo, pessoal. E o que mais que precisa? RNA. RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Tá? Ácido, da onde que vem tudo isso daqui? Ó, de glicina, uma pentose, né, que é uma purina ou pirimidina, tanto faz uma outra produzida, que vai se ligar a uma pentose, uma cadeia de 5 açúcares e um grupo fosfato. Dependendo da forma disso, é o que vai dar o que a gente chama de nucleotídeos. Que lembra? Quais eram os nucleotídeos? A gente acabou de falar. Adenina, guanina, citosina, tirosina. E ainda você tinha o RNA que incorporava o quê? Uracila. Lembra disso? Então, cada um nucleotídeo diferente baseada nessa cadeia, que purina ou um tipo de pentose ou qual grupo fosfato diferente que ela vai se ligar uma com a outra. Lembra ou não? A adenina se ligava com o quê? Aqui, ó, né? C com G. E uracila se ligava aonde aqui no RNA? Isso, você não tinha isso daqui, né? E aí se liga no caso do RNA. Beleza? Tá vendo que vocês lembram disso? Só esforça aí, tá? Fácil. Também o quanto que vocês já ouviram falar disso também, né? Então, vamos ouvir falar bastante de metabolismo? Não, professor, obrigado. Mas tudo bem, tá? Mas é importante. Essa parte mais fundamental. Ok? Bom, finalizando aí, tá? O que a gente tem aqui? O que é importante você conhecer o metabolismo bacteriano? Primeiro, uso do microorganismo de alimentos. O quanto se fala de microorganismo dependendo do resultado do metabolismo para fertilidade de solo. Tá? O quanto que se fala também para bioinsumo, baseado em microorganismo. Tá? Colônias aí de micro-organismos, comunidades de micro-organismos, desenvolvimento de antibiótico e vacina, nada desse hoje teria se você não utilizasse o metabolismo. Maior parte dos antibióticos, muitas vezes, são sintetizados a partir de bactérias, utilizando via metabólica dela. Tá? Compreensão, por exemplo, de microbiota. O que você faz? Por que na pele do animal e na pele do próprio ser humano você tem bactéria, por exemplo, como Staphylococcus? Você não tem um bacillus formador de esporo, por exemplo? Você entende? O metabolismo. Tá? Reciclagem de nutrientes, então nem se fala. Todo o processo de compostagem é tudo desenvolvimento bacteriano, metabolismo bacteriano. Certo? E além de pesquisa agrícola, então nem se fala disso. Questão de fitossanidade, uso inclusive de herbicidas, tá? Pesticidas, todos eles também relacionados à associação, uma parte envolvendo conhecimentos de metabolismo bacteriano. Como que você vai usar, por exemplo, um pesticida ou um herbicida, se você não entender respiração celular? Tudo bem, daí é em célula vegetal, mas você não tem bactérias ali que tem que também ser eliminadas para isso? Então você tem que agir aonde? No metabolismo bacteriano também. Certo? Então, o que a gente, resumindo? O catabolismo que a gente está vendo lá, que foi na geração de energia na quebra, que a gente viu lá de carboidrato, lipídio e proteína. Ele vai gerar um produto, certo? E gera energia isso daqui. Ele vai resultar nesse produto. Esse produto que gerou energia, muitas vezes ele vai ser utilizado em pequenas substâncias, que ele foi totalmente quebrado, para a construção de uma nova molécula maior, que é a biossíntese. Aí a gente já entra no anabolismo. O que está faltando para isso acontecer? A energia gerada no catabolismo ser utilizada aqui. Então é sempre cíclico. Tá? Energia pode ser reservada? Pode, mas importante. Tá bom? Pô, professor, mas por que eu preciso saber se a bactéria, dependendo do metabolismo da bactéria? Porque cada grupo bacteriano, cada classe bacteriana, classe não, cada grupo bacteriano, ele tem um metabolismo diferente, por exemplo. Você tem bactéria que consegue fazer fermentação, outras bactérias não conseguem fazer fermentação. Algumas bactérias têm determinado tipo de enzima, outras têm outro tipo de enzima, tá? Diferentes. Então é importante isso daqui para a identificação, por exemplo, bacteriana. Por exemplo, tem um monte de teste bioquímico, ó, bactérias que fermentam. Você usa lá um meio, tá? A professora Thaís vai ver isso com vocês, não sei se hoje, mas é uma aula prática. Você utiliza num meio lá que a bactéria ela causa fermentação, ela produz ácido
por exemplo, o ácido lático. Tá? Esse ácido lático diminui o pH do meio. E ele vai ter um indicador de coloração ali, que se com o pH baixo, ele vai mudar a cor do meio, é facilitado. Então você vê, então o ácido aqui ele mudou esse tipo de crescimento, esse tipo de meio aqui, então pode ser a bactéria tal. Então os testes bioquímicos, gente, igual que a gente fez na aula prática passada, que a gente viu, forma, arranjo e se é gram positivo ou gram negativa. Lembra disso na aula prática passada? A gente cumpriu ali, digamos assim, 30% do protocolo de identificação de uma bactéria. O restante está onde? No meio de crescimento que a gente vai ver depois do intervalo e testes bioquímicos que vocês vão ver na aula prática também. Tá? Essas alterações ali. Então é importantíssimo. Por exemplo, você tem um teste chamado teste da oxidase. Nada mais é pôr lá no tubinho e ver o que é oxidase. Ase. É o quê? O que eu estou falando? Oxidase. O que vocês lembram de oxidase? Uma enzima. Que vai fazer o quê? A oxidação de alguma coisa. Ou seja, vai ter a perda de elétrons, vai gerar alguma coisa. Então a oxidase, muitas vezes, ela vai ter a produção de um gás. Não sei que gás que vai ser. Mas você consegue visualizar o gás de que forma, por exemplo, no meio líquido? Bolhas. Certo? Produção de bolhas. Você tem uma outra prova, por exemplo, que chama prova da catalase. Catalase. O que é catalase? É uma proteína, uma enzima que ela vai ter na superfície das células, algumas mais gram-positivas, que elas degradam, por exemplo, elas quebram a água em oxigênio. E aí você tem a formação de bolhas. Então você sabe que é uma prova catalase positiva, que aquela bactéria tem produção de catalase, metabolismo que vai fazer esse tipo de resultado. Tá? Tem bactéria que produz sulfeto, pela questão do grupo lá da amina. Então você vê que forma, a produção de sulfeto geralmente forma a cor mais escura no meio de cultura, ó. Fica enegrecida, produziu sulfeto. Pode ser ferro também, tem vários diferentes tipos de metodologias. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?